Pois bem. Então, pessoal, boa tarde. Todos bem-vindos. Então, como parte da programação do 21º Encontro de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, a gente inicia a tertúlia de número 24, da área temática de saúde, onde vão ser apresentados os seguintes projetos de extensão. Né? Primeiro projeto, segundo a lista, são orientações sobre alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil nas escolas públicas em João Pessoa, da professora coordenadora Adriana Queiroga Sarmento Guerra. O segundo projeto é Cine Debate, Estratégia Pedagógica para a Discussão do Envelhecimento com Idosos e Estudantes na Área da Saúde, da coordenadora Maria de Lourdes de Farias Pontes. O terceiro projeto é Dormir Bem e Viver Melhor, da coordenadora Luciane Spinelli de Figueiredo Pessoa. E o quarto projeto é Acompanhamento de Saúde Auditiva de Bebês que nasceram com fatores de risco para desenvolvimento e perda auditiva e orientação à família, da coordenadora Analice Gottschalk Cavalcante, creio que seja assim. Primeiramente, cumprimentar os avaliadores da tertúlia. A gente está com o professor Jean Leal de Araújo. A tertúlia está sendo mediada pela Tayane Nascimento da Silva, lá do CCAE, e aí a gente já pode começar, tudo bem? Tudo tranquilo para vocês, a gente seguir essa ordem de apresentação, ou vocês preferem que a gente troque? Tranquilo? Começar com o projeto da professora Adriana? Tá bom, então, estou supondo que isso seja assim. Só por falar para vocês aqui, então, a gente tem 10 minutos de apresentação do projeto, tá? É o tempo que vocês têm. E aí a gente tem 2 minutos e meio para perguntas em relação ao primeiro avaliador, 2 minutos e meio também para o segundo avaliador, e os outros 5 minutos ficam disponíveis para a equipe do projeto apresentar, certo? Em relação ao time de apresentação, pode apresentar qualquer um dos integrantes, contanto que respeite esse tempo de 10 minutos, certo? Então, por gentileza, quem é que vai apresentar o primeiro projeto de orientações? Pronto, João Pedro Albuquerque, né? Isso. Eu e Diego. O Diego pode complementar, né, algumas coisas sobre o projeto. Certo, também. tá bom. Contanto que o tempo de vocês esteja entre esses 10 minutos, tá tudo tranquilo. Tá certo? Então, deixa eu pausar aqui e vocês podem começar. Vou cronometrar aqui. Tá, joia. Boa tarde. Meu nome é João Pedro. Eu sou integrante do projeto de extensão Orientações sobre Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade Infantil nas Escolas Públicas de João Pessoa. Como membros de equipe, nós temos Diego Medeiros Delgado, que se encontra presente, é um dos alunos extensionistas, Vitor Medeiros, Helena de Aguiar Acioli, que são alunos da graduação de Medicina, e também alguns alunos da graduação de Nutrição. Maria Eduarda Passos, Brenda Jasmine de Araújo, Maria Eduarda Alcoforado, e como professores, nós temos vários integrantes do Departamento de Pediatria e Genética, né? A professora Adriana, que é a orientadora, Constantino, Giovanni, e entre outros. Como objetivos principais do projeto, nosso intuito é criar grupos de orientação às crianças e seus cuidadores, em relação à dieta saudável e prevenção da obesidade. Nós também temos como objetivo principal entender quais os problemas ou dúvidas que esses pais enfrentam para instituir práticas saudáveis com os filhos, e nosso público-alvo são crianças entre 5 e 16 anos, de idade da rede pública de ensino. Como objetivos secundários, nós determinamos também a prevalência de sobrepeso e obesidade, fazemos algumas medidas quando visitamos essas escolas. Também motivamos quanto à necessidade de consumo de alimentação saudável, relatamos isso também através de palestras,
atuando na promoção de saúde, mostrando as principais doenças que podem ser acometidas pela obesidade. E atuamos junto com os pais e seus cuidadores. Como justificativa do projeto, a gente considera a obesidade um problema de saúde pública, já é considerado pela OMS, né, um problema de saúde pública mundial, e há várias relações com doenças crônicas, principalmente. Nós também consideramos a importância de orientar as crianças e seus cuidadores em relação a isso, e também a gente considera que há um desconhecimento da real situação da prevalência de sobrepeso e obesidade infantil nas escolas da rede pública de João Pessoa. Nós atuamos, num primeiro momento, enviando material online, disponibilizando de forma online. Isso aí a gente envia para as escolas, os alunos respondem, para a gente primeiramente saber como estão esses alunos, o conhecimento deles, prévio. E depois, no segundo momento, a gente aplica novamente isso, para ver o quanto surtiu efeito as nossas palestras e toda a dinâmica que a gente faz. Na pandemia, isso ficou um pouco limitado. Então, falando um pouco das atuações na pandemia, nosso grupo criou redes sociais, e a partir disso aí fizemos grupos com reuniões semanais para decidir os rumos do projeto de extensão, e dessa forma compartilhamos material para tentar alcançar esse público-alvo, e semanalmente fizemos publicações nas redes sociais, como Instagram, e as reuniões se davam por meio do Google Meet. Tentamos entrar em contato com as escolas da rede pública de ensino, o qual temos parcerias, só que foi uma das limitações do projeto, foi essa, que não conseguimos, de fato, atuar como desejaríamos, e como, de fato, nesses anos todos, que o projeto é desde 2017, então, não conseguimos atuar de forma efetiva como vínhamos atuando, pois as diretoras dos colégios falou que os alunos estavam bastante sobrecarregados, e isso aí ficaria um pouco difícil, tentar fazer essas palestras e atuar junto com eles, porque eles já estavam sobrecarregados. Então, o que a gente propôs no segundo momento foi, pelo menos, fazer uma cartilha que já está sendo confeccionada, e entrar em contato com as escolas para poder propagarmos essa cartilha de incentivo a uma alimentação saudável, mostrando também todos os problemas que a pandemia está trazendo, tanto para os alunos da rede pública quanto rede privada, e principalmente essas dificuldades que os pais estão enfrentando com seus filhos agora em regimes de aulas à distância. Então, a gente está propondo isso, enviar confeccionar essa cartilha para servir como uma cartilha até mesmo que ajuda aí na prevenção primária desse problema. Então, quer complementar, Diego? Claro, posso sim. Oi, gente, meu nome é Diego, sou um dos extensionistas do projeto. Bem, João já citou um pouco da ideia inicial dele, pré-pandemia, e realmente tivemos algumas dificuldades durante a pandemia para desenvolvê-lo, e a nossa estratégia de desenvolvê-lo foi fazer uso das redes sociais, né? Então, o que a gente pôde perceber foi que com a chegada dessas limitações de estar presente dentro das escolas, até porque muitas das atividades das escolas pararam, e a dinâmica de cada escola variou bastante, principalmente das escolas públicas, em como ofertar as aulas para cada aluno, e também variou dentro das próprias séries. Então,
questão de que algumas séries tinham aulas síncronas, outras séries tinham aulas assíncronas, a nossa forma de repassar os nossos conhecimentos foi através das redes sociais, principalmente do Instagram, e também com essa ideia da cartilha, o WhatsApp para levar para cada escola, né? E com o Instagram, a gente, o lado positivo disso foi que a gente conseguiu abordar temas mais variados do que a gente abordava em palestras ocasionais ou únicas dentro das escolas. Então, a gente conseguiu abordar de forma mais completa a relação da obesidade com outras doenças, não só falando do aspecto nutricional. Então, a gente tentava, cada semana, relacionar a obesidade com determinada obesidade, que é o foco do nosso trabalho, com determinada situação, tanto para nutrição quanto para medicina. Então, a gente tentava falar um pouquinho sobre obesidade e asma, fazer curso sobre isso. Tipo, claro que numa linguagem mais acessível para o público, né? Então, a gente tentou abordar a obesidade e asma, obesidade e puberdade precoce. E assim, a gente teve um lado positivo dessa migração, né, para as redes sociais, foi justamente essa possibilidade de abordar temas mais diversificados. Também falamos bastante de avaliação nutricional, dieta, tudo mais, que já era o que a gente estava, que já era o que a gente trazia, principalmente nas palestras, a gente tentava trazer isso, principalmente atividades mais dinâmicas, então a gente tinha preparado jogos, brincadeiras, e isso aí, infelizmente, a gente não eram mais presenciais, mas o lado positivo, né, dessa diversificação foi um tempo maior para abordar temas, e também um espaço mais amplo, né? Porque você só não tinha aquela 1 hora de palestra. Então, você estava lá sempre presente, sempre com postagens semanais sobre isso. Eu acho que já está se esgotando o tempo, não sei se pelo que eu estava contando. Mais 1 minuto. Mais 1 minuto? Mas eu acho que a ideia principal do que a gente queria apresentar, do que a gente ia desenvolvendo, era mais essa transição, né, do presencial para o online, os lados positivos e os lados negativos, e a importância que a gente conseguiu manter a continuidade do projeto, né? A gente conseguiu sempre estar trazendo conteúdo e trazendo participação, apesar dessas limitações. Isso, e só concluindo o que o Diego falou também, a questão de um aprendizado que foi esse ano. Então, para o ano, a gente já vai utilizar essas redes sociais para cada vez mais expandir e espalhar informação de qualidade e com uma linguagem bastante acessível para o nosso público-alvo, que é principalmente os pais e crianças, e as crianças entre 5 e 16 anos. Então, basicamente, eu acho que a gente conseguiu contornar muito bem com todas essas reuniões semanais aí que a gente fez, e acho que fica um aprendizado aí para o ano seguinte, para a gente crescer cada vez mais juntos. Certo. Tudo bem, né? Professor Jean, agora a gente abre para a parte das considerações e arguições a respeito do projeto. Essa é a parte que você pode fazer comentários e também perguntar à equipe. Você tem 5 minutos para as suas considerações e depois a equipe do projeto também tem 5 minutos para responder. Obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Jean, eu sou aqui do CCA, em Areia, curso de Medicina Veterinária. Agradeço o convite por estar participando dessa tertúlia e, sem dúvidas, o tema que foi abordado aqui pelo grupo é de extrema importância, né? Mas me deixou alguns questionamentos, né? O primeiro deles é que, imagino, eu não lembro do edital do Probex, mas acredito que não era obrigatório uma apresentação em PowerPoint, mas eu não entendi por que não foi feito, uma vez que facilitaria muito, assim, o que o grupo estava apresentando, né? Ter um PowerPoint mostrando o material que vocês falaram que enviaram para as escolas, a cartilha que está em preparação, as redes sociais que vocês falaram que tem, as reuniões semanais que vocês falaram. Acho que tudo isso ficaria muito mais fácil de ser demonstrado aqui se vocês tivessem apresentado no PowerPoint. Então, me ficou esse questionamento. Uma outra coisa então eu fiquei em dúvida, eu não entendi bem qual que foi esse material que vocês
enviaram para as escolas, o que é que eles tinham de perguntas, o que é que ele... Enfim, eu não entendi qual que era a composição deles. E vocês falaram que tentaram com as escolas públicas, eles falaram que estavam sobrecarregados, mas por que não tentar, então, as escolas particulares nesse momento, né? Se estavam com as escolas públicas sobrecarregadas, por que não tentar? E eu pergunto isso por experiência própria, porque o meu próprio projeto de extensão, ele era para ser feito com escolas da rede pública, na parte de educação ambiental, mas não foi possível, eu nem tendo atividades online, mas aí a gente procurou escolas particulares que abraçaram a ideia e gostaram muito, né? Até mesmo para ajudar os professores em alguns pontos foi bem interessante. Então, me ficou essa dúvida aí, por que não tentar uma adaptação, já que o momento não era propício para as escolas públicas? E, às vezes, a gente tem alguma dificuldade com o diretor de uma determinada escola, mas talvez esse contato poderia ter sido feito com professores, né? Talvez professor de ciências, professor de biologia, eu tenho certeza que é um tema que muitos de educação física, né? Que provavelmente estão tendo muitos problemas para estar desenvolvendo as atividades online. Então, o professor de educação física, com certeza, eu acho que ele iria receber bem a ideia de um projeto como esse, né? Então, me surgiu esses questionamentos, né? Também, vocês poderiam ter usado o PowerPoint para divulgar as próprias redes sociais de vocês, mostrar quantos seguidores vocês têm, quais são as publicações que vocês têm. Então, na verdade, eu não entendi bem o que foi feito. Tá? Então, abro aí para o grupo tentar dar uma melhor explicação sobre isso. Obrigado. Não, primeiramente, pelo que... Vocês têm 5 minutos também. Ok. Pelo que eu entendi no edital, a gente só poderia compartilhar alguns gráficos ou algumas coisas pertinentes. Se for o caso, a gente pode mostrar, né? As redes sociais do projeto, que tem em média... Só uma interrupçãozinha aqui, porque aí eu acrescento para vocês. Em relação ao edital, materiais, áudios, no caso, imagens, conteúdos relacionados às redes sociais poderiam ser mostrados. O que não poderia ser mostrado, que isso daí é proibido, no caso, são materiais que servem de suporte explícito para a apresentação. Então, por exemplo, aqueles materiais de slides como acontece no INIC, né, sobre a metodologia, essas coisas realmente, isso daí já não pode. Mas essa questão das redes sociais, vocês podem compartilhar. Então, vocês têm aqui 4 minutos, 4h40, então, nesse tempo, se vocês quiserem justificar essa resposta apresentando, não tem problema nenhum. Acho que foi justamente uma falha. Eita, desculpa. Acho que tu pode mostrar as redes sociais também, mas realmente, professor, desculpa, acho que foi, de fato, uma falha nossa de interpretação no material. A gente porque justamente por causa do costume com os outros ENECs, que normalmente a gente só era mais uma roda de conversa, então a gente estava mais pensando nos ENECs passados, né? Mas, enfim, quanto às outras perguntas sobre... Bem, primeiro, para esclarecer, essa foi mais... de novo, foi mais essa falha da gente. De todo jeito, acho que João vai mostrar aí algumas publicações nossas, algumas imagens das redes sociais. E, de fato, a gente não preparou. Não está aparecendo. Para mim está aparecendo aqui. Não. Essa daí é as redes sociais, a extensão Obesidade PED. Esse slide eu fiz um pouco antes, acho que agora estamos com 197 seguidores, seguindo 206. Fizemos mais algumas postagens, né? A gente ali ainda estava no passo 2 Os 10 passos, né? Da alimentação saudável. A gente fez os 10 passos, depois fez as recomendações para as crianças, e a obesidade e puberdade precoce também, que a gente pode compartilhar isso aí. Então, essas são as nossas redes sociais. A atuação na pandemia, basicamente, foi essa, com os temas. Primeiramente, a gente aprendeu um pouco a
utilizar esse Canvas para fazer as publicações e depois partimos para temas mais específicos, obesidade, asma, avaliação nutricional com o pessoal da nutrição. Nosso grupo também conta com o pessoal com estudantes da engenharia de alimentos. Então, a gente fez basicamente essas apresentações. Então, as limitações foi isso, e a gente também tentou entrar em contato com... O que a gente não fez foi, de fato, contactar com o pessoal da rede privada. Porque, em suma, primeiramente, a gente tinha apenas autorização para atuar com o pessoal com as escolas públicas. Então, a gente não partiu para as escolas privadas, né? Então, isso que não estava na nossa aprovação, né? A gente até estava, antes mesmo da pandemia, a gente já estava pensando em fazer um novo projeto, justamente para comparar, né, um pouquinho dessa realidade das escolas públicas e das escolas privadas. Mas, de fato, talvez fosse uma discussão válida da gente levar esse projeto para as escolas privadas, mas a gente realmente não chegou a discutir sobre isso. A gente tentou organizar com as escolas que a gente tinha, né, que eram várias escolas do município, que foram que a gente conseguiu a autorização, até porque tem uma certa burocracia, né, na faixa etária que a gente abrange, que é dos 5 aos 16 anos. Acho que o senhor, eu não sei qual exatamente o projeto do senhor, mas acho que o senhor passou por isso. E no nosso caso, o documento que a gente tinha enviado para a extensão, para o comitê de ética, nenhum falava, a gente citava as escolas municipais, né? Então a gente estava mais preocupado com aquele público que a gente já tinha definido. Então, bem, eu não sei se responde todas as perguntas do senhor, mas e sobre a tertúlia, realmente a gente não preparou por causa dessa... Eita, desculpa, por causa das passadas, né, das experiências passadas. Isso, que era mais um debate sem apresentação de material expositivo, né? Mas fica o questionamento, a questão para a gente avançar e também para as escolas privadas. E os questionários que a gente mandava eram basicamente, eu vou até mostrar rapidinho, eram esses aqui, basicamente, perguntando quanto é que se os alunos sabiam quanto de açúcar tinha em cada alimento, a quantidade 30 segundos. também, e a questão se eles olhavam os rótulos e tudo mais. Algumas doenças relacionadas, isso com uma linguagem bem simples, né? Certo. Professor, eu vou abrir uma exceção, porque eu estou vendo aí que esse senhor quer fazer uma réplica, então talvez a gente possa fazer isso nas próximas. Eu ia perguntar se e se o senhor quiser falar se o senhor quiser falar aí por mais um minuto, mais ou menos, e aí a gente abre, inclusive, eu vou ser sucinto, eu não quero me prolongar, deu para ver que houve só uma falha na interpretação do edital, né, mas, e claro, eu acredito que não seja obrigatório estar apresentando o PowerPoint, mas só que ajuda bastante, né, ajuda a gente entender o que cada grupo fez, e comprova as ações, então, era só nessa questão, e claro, gente, é um momento de adaptação, tá, então, infelizmente, muitos dos projetos que a gente tinha pensado no início, que para desenvolver com escolas públicas, que é lá que está a principal deficiência, né, infelizmente, a gente vai ter que se adaptar. Então, assim como vários projetos aqui do CCA, eu tenho certeza que aí em João Pessoa também, às vezes a gente pode estender um pouco essas nossas intenções para a rede privada, que vai ser útil também, né? A gente sabe que a maior deficiência está na rede pública, mas eu acho que é extremamente válido a gente estar estendendo isso para a rede privada também, se não tem outra forma de fazer, tá? Obrigado. Certo. Tá bom. Muito obrigado, pessoal. Parabéns pela apresentação também. Se vocês quiserem colocar aqui o link da rede social de vocês, para compartilhar com os outros integrantes do projeto também, até mesmo para a gente anexar na ata posterior, vocês podem pôr, por gentileza. Tá bom? Então, eu vou chamar o segundo projeto, que é o Seguir Debate, uma estratégia pedagógica para discussão no envelhecimento com idosos e estudantes na área de saúde, da professora Maria.
Gostaria de saber quem são as pessoas que vão apresentar. É só colocar aqui no chat, por gentileza, para a gente poder começar. Pronto, Tamara e Renato. Tá bom, então, como eu disse no início, vocês têm 10 minutos para apresentação e exposição, certo? A posteriori, a gente abre 5 minutos para que o professor Jean possa fazer os comentários, e então 5 minutos para que vocês possam responder, e aí, por fim, como eu abri a exceção para o professor também fazer uma réplica, a gente abre de 1 minuto para poder fechar a apresentação, tá bom? Então, vamos começar, e uma boa apresentação. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá certo. Boa tarde, gente. Nós somos do projeto Cine Debate. Eu sou Tamara, eu sou bolsista do projeto e sou aluna do 3º período de nutrição. Eu vou começar com uma introduçãozinha e Renata depois vai me acompanhar, certo? O projeto tem como proposta, por meio de apresentação de filmes, um recurso pedagógico para a discussão sobre o envelhecimento, entre a participação de idosos cadastrados no Instituto Paraibano de Envelhecimento, na UFPB, e estudantes da área de saúde, possibilitando, assim, potencializar mudanças no contexto de vida do idoso e da formação do cuidado em saúde. A metodologia se baseia na projeção de filmes, em que é escolhida uma temática para ser abordada e discutida em encontros semanais de duração de 2h30. Com a pandemia, o projeto necessitou passar por readequações, em que os encontros passaram a ser quinzenais, ocorrendo de forma online e com a presença apenas dos extensionistas. Nas rodas de conversas que a gente trabalha, é utilizado, para mediar os debates, a construção feita pelos extensionistas de painéis e de resenhas críticas. E após esses encontros, são desenvolvidos também pelos alunos vídeos com resenhas dos filmes e também posts informativos, e que a gente leva e posta no Instagram, que dessa forma se aproxima mais do público, né? Do público-alvo, do público-alvo, que é o idoso. Além disso, como a gente não pôde entrar em contato, né, com o pessoal do Instituto, os nossos avós, dos próprios extensionistas, eles participam remotamente, não em todos os encontros, mas em alguns. Inclusive, foi dedicada à produção e à apresentação de vídeos sobre os avós, em comemoração ao mês do idoso, e foi postado também no Instagram. E os resultados, a gente fez comparação pelo TALP, que foi aplicado um questionário no começo da extensão, e agora, mais ou menos em outubro, e a gente analisou alguns dados, digamos assim, algumas palavras, que no começo da extensão o envelhecimento era muito relacionado a coisas negativas. Então, ao decorrer das rodas de conversas, ocorreram, né, foram formadas novas concepções sobre o envelhecimento e quebras de tabus. E agora eu vou apresentar o nosso Instagram para vocês darem uma olhadinha no que a gente construiu. Deixa eu só colocar aqui. Aí vocês me dizem se estão vendo a minha tela. Tá aparecendo a minha tela? Pronto, apareceu. Pronto. Aqui é nosso Instagram, certo? Que é construído as postagens são feitas por nós, extensionistas. As notícias, a gente sempre procura umas notícias, tipo assim, legais de se postar relacionadas aos idosos. Também informações. Aqui são a produção de alguns vídeos que a gente já postou no Instagram do mês do idoso, que são nossos avós. E alguns posts informativos também. As resenhas críticas dos filmes que foi trabalhado de acordo com a temática. E agora eu vou passar para a Renata. Boa tarde, gente. Vocês estão me escutando bem?
Sim, estamos sim. Pronto, eu sou a ex-bolsista do projeto, né, já participei antes de virar um projeto, e aí dei continuidade junto à professora coordenadora, e estamos aqui botando esse projeto adiante. Então, a priori, a gente percebe muita dificuldade, né, com relação à readequação desse projeto, porque era um projeto direcionado ao idoso, então, o público que mais foi acometido, assim, depois na pandemia, né, com o público que mais foi atingido, que não podia ter muito contato, a gente não podia, assim, ter realmente essa relação, e sabemos que ainda a inclusão digital deles não é total, como da gente, né, como dos jovens. Então, a gente inicialmente teve essa readequação do público-alvo, o projeto é destinado aos idosos, mas também aos estudantes. Então, procuramos capacitar nossos estudantes, eu também, né, e nossos extensionistas e estudantes, para essa condução de roda de conversa, que seria com os idosos, né, discutindo sobre o envelhecimento, nas diversas temáticas do envelhecimento. E aí, nós procuramos saber o feedback dos alunos com relação a isso, com relação a esse aprendizado, a essa forma de conduzir esse projeto. E aí, perguntamos por meio de formulários mesmo no Google Forms sobre esse impacto na formação deles, do projeto, mesmo assim, com essa readequação. E aí, perguntamos sobre isso, sobre a capacitação deles, se eles sentiram que foi legal, o que é que eles acharam do projeto, né, da readequação. E aí muitos falaram, assim, da forma interessante de conduzir isso por meio das rodas de conversa, porque a gente vê que a aula tradicional, convencional, às vezes não é muito interessante, não demonstra muito, assim, interesse, né? E as rodas de conversa, a gente vê uma forma mais diferente disso. Eles relataram muito essa troca de ideias, troca de experiências pessoais, tanto com familiares, com os idosos, e aí a gente acabou levando isso para casa também, essa discussão sobre envelhecimento com os idosos de casa, e aí, assim, só somando no nosso aprendizado. E aí, essas concepções de envelhecimento que tínhamos, que a gente tenta, a cada reunião, desconstruir isso, desconstruir preconceitos, desconstruir tabus, e trabalhar isso nos nossos encontros para futuramente, né, na nossa formação e atuação profissional. Então, com o intuito disso, de trabalhar isso na nossa formação profissional, o cuidado ao idoso, à saúde do idoso, a gente vê esse projeto como de extrema importância, de verdade, por estar ali com os idosos. Então, mesmo que a gente não pudesse, né, estar ali no instituto, conversando com eles nesse semestre, a gente tentou fazer isso com os nossos avós, né? Tentou trazer eles para o nosso mundo, para as nossas reuniões, para ver, assim, a melhora na concepção deles mesmos sobre o próprio envelhecimento. Eu acho que é isso. Tudo certo? Você ainda tem mais 2 minutos. Posso? Tem mais algo a complementar? Tá bom, então. Então, deixa eu pausar aqui. Professor Jean, o senhor tem 5 minutos para poder fazer comentários a respeito do projeto, perguntas, tá bom? Então, a partir de agora. Bom, boa tarde, pessoal. Parabéns pela iniciativa do projeto. Muito interessante. Eu também vou ser bem objetivo. Eu só senti falta, assim, um pouco na metodologia e resultados, né? Então, quando vocês falam que foi aplicado o questionário, o que é que tinha no questionário, né? Quais foram as perguntas que vocês fizeram? O que foi exatamente que responderam? Vocês falaram que mostraram os filmes. Quais que foram os filmes que foram passados, né? Quais foram os temas abordados em cada filme? Senti um pouco de dúvida. Eu não sei bem qual que fora o teor dos filmes que vocês passaram nas rodas de conversa, né? E aí vocês falam que vocês debateram muito sobre certas concepções do envelhecimento que vocês foram desconstruindo a cada reunião, mas quais exatamente foram essas concepções de envelhecimento, né? Então, eu
eu fiquei na dúvida, né? Eu não captei muito bem o que foi realizado durante esse tempo de pandemia. Isso, de forma alguma, desmerece o mérito do trabalho, tá? É um trabalho bem interessante, mas eu acho que no momento de relatar, né, esse trabalho, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais claro na metodologia e nos resultados, tá bom? Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, quais foram os filmes, quais foram os temas, o que tinha nos questionários, o que foi respondido, quais são as concepções de envelhecimento que vocês comentaram, tá bom? Queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre isso. Então, a gente pede desculpa, mas assim, o tempo é realmente limitado, então não tem como a gente falar todos os filmes que assistimos durante todo o ano, praticamente, e as temáticas abordadas. Mas assim, para ter uma ideia geral, foram filmes relacionados ao envelhecimento, todo filme relacionado ao envelhecimento, que abordasse sexualidade na terceira idade, que abordasse concepções de envelhecimento, morte, luto, as concepções, o que é que eu falo? O que é que o idoso acha do envelhecimento? O que é que o jovem acha do envelhecimento? As interações intergeracionais entre o neto e o idoso, o avô, o filho e o pai que é idoso. Então, todas essas questões de doença, da senilidade, da senescência, a gente estudou isso através de artigos e filmes que debatemos também semanalmente nas reuniões, nas rodas de conversa. E com relação a... Deixa eu ver o que mais... Os artigos, as atividades que fizemos também das resenhas dos extensionistas sobre cada temática. Então, cada temática a gente fazia um trabalho relacionado àquela temática. E aí, eu acho que só. Tu lembra mais, Tamara, de alguma coisa que queira falar? Principalmente também na aplicação, era a produção, a confecção de resenhas críticas e painéis colaborativos, que a gente assiste o filme, e eles são construídos com base em duplas, os extensionistas a gente faz em dupla, e nesses painéis a gente assiste o filme e coloca nossas ideias principais. A gente coloca palavras-chave, e na apresentação a gente vai debatendo e vai opinando. E a gente vai... Um pessoal fala, tipo assim, eu concordo com isso, eu não gostei do filme por causa disso. A gente vai analisar também cenas. E com relação ao feedback dos alunos, no início da extensão, fizemos um questionário fazendo perguntas sobre as definições do envelhecimento, como o que é senilidade, o que é senescência, o que você entende por envelhecimento. Como você vê o idoso. Como você vê a fase do idoso. E muita gente respondia que era doença. Como você enxerga todo o processo de envelhecimento. E, ao final, agora, antes de apresentar, né, fizemos as mesmas perguntas e identificamos isso, a melhoria na qualidade das respostas, mais ativo, na especificidade das respostas e da construção de conhecimento realmente que foi feito em conjunto. Certo. Professor, aquele tempinho lá para a réplica de 1 minuto. Também, obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que realmente é nesse sentido aí que a gente deve estar trabalhando, tá? Então, se por acaso vocês forem apresentar também em algum outro lugar, falar um pouco do projeto, o que a audiência vai querer saber é realmente o que foi feito, né? E quais foram os resultados daquilo que vocês fizeram. Então, só ter essa atenção especial, caso vocês forem apresentar isso em algum lugar, porque é o questionamento que fica, né? Porque se alguém for desenvolver um trabalho parecido com o que vocês estão fazendo no futuro, eles vão precisar de uma referência boa, eles vão precisar realmente entender o que foi feito para tomar como base o trabalho de vocês. Obrigado. Aprende algo com as pessoas. Certo. Pessoal, muito obrigado, parabéns pela apresentação. Agora a gente parte para o terceiro projeto da nossa tertúlia, o projeto Dormir Bem, Viver Melhor, da professora Luciane Spinelli. Por gentileza, coloquem aqui no chat quem são as pessoas que vão apresentar. Boa tarde. Então, essa é a Mariana. Oi? Essa vai apresentar? Não, sou eu e Matson, outro extensionista. Pronto,
Tá bom, então, tu e Matos. Tá bom, você tem 10 minutos para poder apresentar, certo? E aí depois a gente parte para a parte das arguições. Então, começando agora. Obrigada. Eu sou Mariana, boa tarde a todos, né? Eu sou Mariana, eu sou bolsista do projeto de extensão Dormir Bem Ver Melhor. Vou apresentar aqui o slide para vocês, que nós fizemos. Vocês conseguem ver? Sim, já está aparecendo. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto. Eu sou Mariana, eu sou aluna do 5º período do curso de Fonoaudiologia na UFPB e sou bolsista do projeto de extensão Dormir Bem e Ver Melhor. Esse é o nosso projeto. A nossa orientadora é a professora Luciana Spinelli. E o nosso objetivo, o nosso projeto, na verdade, ele teve início em 2017, sendo coordenado pela professora Luciana Spinelli, e ele tem como objetivo oferecer assistência fonoaudiológica para pessoas com apneia obstrutiva do sono e ronco. E para isso, nós contamos com uma equipe de 6 extensionistas e 3 fonoaudiólogos colaboradores que nos auxiliam durante os atendimentos, onde nós realizamos sessões de fonoterapia específicas para distúrbios respiratórios do sono. A nossa extensão, ela funciona na clínica de fonoaudiologia, na clínica Escola de Fonoaudiologia, na UFPB, todas as sextas-feiras pela manhã, e nós recebemos pessoas da própria comunidade que conhecem nossa extensão, conhecem nossa atividade e vêm até nós trazendo suas queixas, como também nós recebemos pacientes que são encaminhados da clínica de odontologia da UFPB e de outros profissionais da saúde, como, por exemplo, médicos otorrino, médicos do sono, que conhecem nossa atividade, encaminham pacientes para a gente, como também muitas vezes nós precisamos encaminhar esses pacientes para esses outros profissionais, então a gente tem sempre essa troca. Mas, com a pandemia, né, do Covid-19, nós tivemos que interromper esses atendimentos presenciais por medidas de segurança e tivemos que buscar outras alternativas para que pudéssemos dar continuidade às ações do nosso projeto. E com isso, o nosso objetivo foi buscar metodologias que pudessem contribuir significativamente, né, com o bem-estar dos nossos pacientes, como também sensibilizar a população através de ações voltadas às questões, através de práticas educativas voltadas à higiene do sono, que consiste em quê? Em um conjunto de hábitos, né, os quais, ao serem implementados no dia a dia, eles proporcionam benefícios à qualidade do sono. E para isso nós tivemos que nos aliar às redes sociais, né, às práticas tecnológicas, e as nossas metodologias aplicadas ao trabalho, elas serão apresentadas agora por Matson, que é meu colega extensionista. Matson, seu microfone está desativado. Boa tarde a todos, meu nome é Matson Douglas, sou estudante do 5º período de fonoaudiologia e também membro do projeto. As nossas metodologias tiveram que ser reajustadas para o ambiente virtual, de forma que todas as informações funcionassem, chegassem de forma efetiva aos pacientes. Então, utilizando a tecnologia com ênfase nas redes sociais, utilizamos o Instagram e o WhatsApp para disseminar ainda mais conhecimento acerca da higienização do sono e outros aspectos que abrangem a nossa área de estudo, como a própria apneia do sono, o crescimento, a alimentação, entre outros. E frente a isso, foi feito todo um desenvolvimento e organização de um calendário próprio, né, onde estabelecemos metas e práticas para que cada vez mais, durante esse período de pandemia, alcançássemos a comunidade assistida pela nossa extensão. Né? O nosso Instagram, ele tem 271 seguidores, e nele usamos de postagens onde obtínhamos
uma linguagem popular de fácil acesso para que os nossos seguidores conseguissem interpretar bem a informação que estava sendo fornecida, e também conseguir aplicá-la ao seu dia a dia. Então, no Instagram, utilizamos de postagens semanais organizadas com tópicos e esquematizações de assuntos importantes e bom ressaltar que todos foram com um embasamento científico. E na criação das postagens, usamos os aplicativos Adobe Spark e o Canva para criar os designs, né, para ficar algo mais chamativo e entreter mais o leitor na hora que ele visualizar a postagem. Também utilizamos o WhatsApp para criar listas de transmissões, só que essas listas de transmissões eram direcionadas aos pacientes cadastrados na extensão, diferente do Instagram, onde a gente já abrangia um público-alvo maior, fora dos que a gente já atende na clínica. Então, utilizamos listas de transmissões. Essas listas de transmissões também traziam temas com embasamentos científicos importantes para os pacientes aplicar no dia a dia. Então, nessas listas, a gente trazia alimentos que podem interferir na saúde do sono, substâncias que podem interferir na saúde do sono, práticas do dia a dia que podem melhorar a qualidade do sono, como ouvir música, como a prática da acupuntura, né, que cientificamente contribui bastante. Trazíamos fatores de risco para a saúde do sono, além da alimentação, substâncias como também a automedicação, que é comum a gente ter pacientes com problemas de sono e que não conseguem dormir, principalmente os que têm uma apneia do sono mais grave, não conseguirem dormir e se automedicarem para, né, tentar ter uma noite tranquila de sono. Então, também trazemos essas informações para que isso seja evitado, né, os riscos da automedicação. É importante também ressaltar que verificamos se todos os pacientes tinham acesso a smartphones, a notebooks, se tinham redes sociais, para que eles realmente recebessem essas informações e que todos os pacientes e a comunidade-alvo fora ali da clínica conseguissem usufruir dessas informações de extrema relevância para a nossa área de estudo. Continuando com a apresentação, vou passar a palavra para a discente Mariana Diniz, onde ela vai concluir a apresentação. Bem, e foi com essa nova proposta, né, visando o maior alcance, mas sem se preocupar em obter metas numéricas, que nós conseguimos assegurar uma recepção positiva dos pacientes, porque os pacientes, eles realizaram essas orientações voltadas à higiene do sono, de maneira que continuou a contribuir com o bem-estar, com a qualidade do sono, como também houveram mudanças de hábitos considerados nocivos, tudo isso sendo um reflexo de todo um cuidado geral da saúde que traz a proposta da higiene do sono, né? Como o Madison falou, houve um alcance significativo nas postagens por meio do Instagram, e esse contato a gente fez com os pacientes através do WhatsApp, e tudo isso foi a continuidade de um trabalho que já era realizado pela extensão, né, pelo projeto na clínica, nos atendimentos presenciais. E nós conseguimos isso porque, além de a gente promover uma assistência fonoaudiológica, que é o que a gente faz, nós conseguimos que não só os nossos pacientes eles tivessem acesso a essas informações, como também outras pessoas tivessem, pessoas que não necessariamente têm algum distúrbio respiratório do sono, mas também pessoas, estudantes, profissionais, a população em geral, eles pudessem ter esse conhecimento quanto à importância do sono, aos distúrbios e as possibilidades de tratamento. Visto que essa é a nossa contribuição com a extensão, porque o nosso intuito é oferecer o tratamento, assistência fonoaudiológica, mas também buscar promover ações que sejam educativas e preventivas, porque a fonoaudiologia ela tem um papel essencial no tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, com ênfase na apneia obstrutiva do sono, e é por meio da extensão que nós conseguimos ajudar muitas pessoas, e também nós conseguimos disseminar muita informação, né? Porque chegam até nós muitas pessoas procurando ajuda, e nós conseguimos reverter muitos quadros e auxiliar muita gente. E falando sobre a experiência como extensionista, é essencial esses projetos de extensão, porque é como a gente consegue pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende, né? Toda a parte teórica. E a gente consegue ter esse contato com os nossos pacientes, os primeiros pacientes, né?
e isso se torna essencial para a nossa vida profissional no futuro, tanto profissional quanto humana. Então, aqui eu encerro a minha apresentação, deixo um agradecimento à minha professora e orientadora Luciana Spinelli, aos meus colegas de equipe, Madson principalmente, ao ProEx por realizar o evento e aos avaliadores pela presença. Aqui o meu contato e o da extensão. Obrigada. Pronto. Muito obrigado. Se vocês quiserem colocar o link da rede social de vocês aqui do lado para poder divulgar entre nós, para poder colocar depois, a posteriori, lá nas postagens que vão para o canal do YouTube, eu agradeceria bastante. Professor Giana, tem 5 minutos para a lição e para as considerações a respeito do projeto. Boa tarde, Mariana, Madson. Parabéns pelo projeto. Algumas dúvidas que surgiram foi principalmente em relação ao feedback que vocês tiveram, né? A quantificação das ações de vocês. Então, assim, qual que foi o número de pacientes, quais eram os problemas mais frequentes, né? Vocês falaram que abordavam principalmente apneia e ronco, não foi isso? Isso. Então, qual que era a porcentagem dos pacientes que tinham alguns problemas e qual que era o feedback, quais eram as atitudes que eles tomavam em relação à higienização do sono e qual que era a mudança prática que eles estavam percebendo depois de fazer isso. E também, vocês falaram que trabalharam bastante para as postagens ficarem chamativas, né, mas aí vocês não mostraram como que eram as postagens. Mas minha dúvida principal é realmente em relação à quantificação dos resultados de vocês. Se vocês puderem explicar um pouquinho melhor, eu agradeço. Certo. Assim, nós temos 6 pacientes ativos, na verdade, e aí a gente criou a lista de transmissão no WhatsApp e nós tínhamos contato com esses pacientes, semanalmente, enviando informações quanto à higiene do sono. Porque como a gente não podia fazer atendimento, que é o que a gente faz na clínica, nós tínhamos que buscar métodos que continuassem a ajudar na questão da apneia obstrutiva do sono. Então, a higiene do sono é uma forma de auxiliar. Então, são medidas simples, como questão de horário, de cuidados com a alimentação, de cuidados básicos, assim, que podem auxiliar no qualidade do sono. Então, a gente passava sempre essas informações e os resultados vinham por parte deles, porque a gente sempre perguntava. E aí, conseguiu fazer, mudar o horário do sono, conseguiu estar dormindo melhor, conseguiu dormir ontem mais cedo, e eles sempre traziam esse feedback respondendo a gente nas listas. Então, a gente tem esse contato direto com eles, continuou, né? Mas foi dessa forma que a gente conseguiu. Era mais uma forma de diálogo mesmo. A gente perguntava como é que tá sendo, estão conseguindo fazer, tá dando certo, alguma dúvida quanto a isso, quanto às questões da higiene. E era dessa forma que a gente conseguia ter esses resultados. Era com as respostas que eles nos davam. Entendeu? E também, assim, ressaltando que o nosso ênfase durante esse período foi na higienização do sono dos pacientes, já que não fazíamos o atendimento fazendo a intervenção direta ali na apneia do sono e nas funções que acabam sofrendo ali distúrbios. Então, a quantidade de pacientes é auxiliada pelo nosso horário de atendimento, que é nos finais de semana, nas sextas-feiras, né, durante o período da manhã. Então, a gente tem um total, assim, limite de pacientes que a gente pode atender, e com esse período, né, de pandemia, continuamos com esses pacientes e fornecemos para ele o que a gente podia fornecer durante esse período, que era questões sobre a higienização do sono, já que o conselho do nosso curso nos proíbe de fazer qualquer tipo de teleatendimento enquanto estudantes. Então, só ressaltando essa questão mesmo, que os resultados obtidos, que podem ser obtidos pela extensão, eles são mais caracterizados quando a gente estava na prática e via avanços nos exames, que eles faziam as melhoras realmente visíveis nos exames. Mas nesse período de pandemia, o nosso ênfase foi realmente na higienização do sono deles. Certo. Pois bem, alguma consideração, Mariana, ainda?
Não, Não, né? eu não. Elas têm 1 minuto para poder fazer um comentário. Obrigado pelos esclarecimentos. Não, eu entendo perfeitamente que não dá para fazer uma consulta, né? Só que, assim, gente, a gente precisa entender que quando a gente se dispõe a adaptar o projeto, não muda o esqueleto do projeto, ou seja, a gente precisa de uma metodologia, um resultado, uma discussão. Então, assim, claro, não dá para a gente esperar um atendimento de vocês. Mas já que vocês estavam mandando as listas de transmissões com as orientações para a higiene do sono, que está longe de ser uma consulta, dá para quantificar esses dados, né? Então, dá para saber quantas pessoas responderam. Se foi 100%, foi 100%. Mas é importante estar mostrando esse dado, né? Então, eram 6 pacientes, todos os 6 responderam, né? Todos os 6 falaram que faziam essa a prática da higiene do sono. Tais pacientes relataram que teve a melhora em tantos dias. Então, tudo isso dá para ser quantificado, tá? Então, é só uma sementinha que eu quero plantar na cabeça de vocês, que apesar de a gente estar vivendo todo esse período de pandemia, cheio de obstáculos para os nossos projetos, ainda assim, dá para a gente encontrar meios de deixar o projeto robusto. É isso que eu quero chegar, tá? Que dá para a gente quantificar, que dá para a gente buscar alternativas, que dá para a gente realmente mostrar que a UFPB está comprometida com nossos projetos de extensão e que está apresentando projetos robustos. Então, eu só quero deixar essa ideia com vocês, tá bom? Caso vocês forem fazer o relatório final de vocês, lembrar de estar quantificando, de estar levantando esses dados, porque torna nossos projetos robustos, tá bom? Mas, em suma, é isso. Parabéns pelo trabalho e obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Jean, pelos comentários. Obrigado, Mariana e Maxson, pela apresentação. E agora a gente parte para o último projeto da nossa tertúlia, que é o projeto do acompanhamento de saúde auditiva de bebês, que nasceram com fatores de risco para o desenvolvimento da perda auditiva e orientação à família, da professora Analice Cavalcante. Vocês colocam aqui no chat, por gentileza, então só falem aí quem é que vai apresentar, para eu poder começar a contagem de tempo, por gentileza. Oi, boa tarde. Opa, e agora tá dando para me ouvir? Pronto, está sim. O teu celular tá só virado, eu acho que é por conta da rotação de tela, tu aqui não está ativado, mas quando tu ativar, aí tua câmera fica na posição correta. Pronto, então eu vou apresentar tu, Alanis e Juliano, certo? Isso, somos nós duas. As coisas, pronto, tá bom. Então, eu vou começar a contagem no tempo agora. E boa apresentação, tá bom? Obrigada. Tá compartilhando a tela? Eu não consigo. Tá sim, tá carregando aqui. Abrir aqui. Então, o título do nosso projeto é o acompanhamento de saúde auditiva de bebês que nasceram com fatores de risco para o desenvolvimento de perda auditiva e orientação à família, do Departamento de Fonoaudiologia. Passo a palavra para a Juliana agora. Boa tarde, gente. Eu sou Juliana, sou voluntária do projeto. E eu vou começar a apresentar a nossa equipe. Tu passa o slide, Alanis. Tá aparecendo aí que eu passei aqui. Aqui não. Não, eu acho que você... Não está em modo de apresentação. Tá apresentando, né? Mas ele está mostrando só a tela mesmo do PowerPoint em si. Até agora passou. Então, gente, perdão, eu não sei mexer nisso, eu nunca mexi aí. Sem problema, pode ser assim. Acho que você vai ter que clicar em cada um dos slides para poder passar. É isso. Ou então, ao invés de compartilhar a tela do PowerPoint em si, você compartilha toda a tela do seu computador que você está visualizando. Vou fazer isso. Eu pausei aqui. Obrigada.
Deixa eu ver. Eu botei agora para compartilhar a tela inteira. Pronto, provavelmente agora vai. Vai lá, só pra gente ver. Oi? Se eu colocar, clique em apresentar pra gente ver se vai agora. Eu cliquei. Não tá indo? Vou tentar de novo. Quer que eu tente? Sim, vou tentar só mais uma vez, ver se dá certo. Está apresentando para todos. E aí não aparece? Eu estou com um slide aberto. Põe em modo de apresentação. Pronto, agora foi. Só passa aí. Pronto, tudo certo. Tá bom? Vou voltar a contagem aqui. Obrigada. Nossa equipe do projeto, a parte docente, é formada pela nossa coordenadora, Ana Alice, que é professora adjunta da UFPB, Luciana Pimentel, que é uma colaboradora, também professora adjunta da UFPB, Elisângela Rodrigues, que é uma colaboradora, fonoaudióloga, e Kênia Gondim, que é consultora e tutora, também fonoaudióloga. Os discentes participantes da nossa extensão são a Alanis, a bolsista, cursa o 6º período de fonoaudiologia, Milena Gonçalves, cursa o 7º período de fonoaudiologia, voluntária, Juliana Alves, voluntária também, cursa o 4º período de fonoaudiologia, e eu, Juliana Elaine, sou voluntária também, curso o 4º período de fono. E aqui, sobre o objetivo do projeto de extensão, é o de aprimorar o desenvolvimento intelectual, manual e humano do aluno discente, familiarizar o aluno com o tema da saúde auditiva infantil desde o período da gestação até o encaminhamento para diagnóstico e intervenção de alterações auditivas, e desenvolver ações educativas na atenção às famílias com bebês de risco para alterações no desenvolvimento. E no tempo pré-pandemia, a gente teria ido até a Clínica Escola de Fonoaudiologia para atender esses bebês encaminhados do HU para fazer o reteste do teste da orelhinha, né, o PEAT. E então, agora no tempo pós-pandemia, a gente não conseguiu iniciar a extensão nesse esquema, né, de atendimento presencial ao bebê e à família, orientação à família. Então, a gente readequou a metodologia, a gente vai apresentar agora essa readequação. A metodologia readequada, no tempo que a gente está, o meio que a gente conseguiu para superar, né, esse isolamento, já que a gente não ia conseguir fazer o reteste na Clínica Escola de Fonoaudiologia, a gente tomou a iniciativa de fazer reuniões capacitativas para que os alunos pudessem ter acesso ao assunto de saúde auditiva em bebê. E nossas reuniões, elas aconteciam via Zoom e Google Meet, duas vezes por semana, e duravam aproximadamente 2 ou 3 horas. Nossas reuniões eram realizadas nas quintas e sextas. Nas quintas era só com o nosso projeto, nosso corpo de extensão e a professora coordenadora, e nas sextas-feiras tínhamos nosso projeto, um projeto de extensão parceiro e um convidado que trazia temas diferenciados. No slide tem alguns temas que nós abordamos nessas reuniões, que foram a avaliação audiológica na criança de 0 a 1 anos, com a professora Eliane Araújo, da UFRN, triagem auditiva neonatal, com a professora Ana Alice, desenvolvimento auditivo nos primeiros anos de vida, com a professora Beatriz Mendes, da PUC São Paulo, a importância da pesquisa para a elaboração de um instrumento de coleta de dados eficientes, com a fonoaudióloga Elisângela Lopes, a perda auditiva na infância, com o otorrino Francisco Cabral, treinamento sobre realização e leitura de testes de emissões otoacústicas, com a professora Ana Alice, e tivemos também, além de reuniões de capacitação, tivemos aulas práticas virtuais, com a fonoaudióloga Mariana Guimarães, onde ela nos apresentou todo o passo a passo dos exames de emissões otoacústicas e PEAT, que seriam os exames que nós realizaríamos
se não houvesse essa pandemia, né? Pode passar, Lanis. Isso é algumas imagens das nossas reuniões. Essa reunião aí foi sobre a amamentação. Tivemos 3 reuniões sobre a amamentação com a fonoaudióloga Kênia. Essa aí é de diagnóstico audiológico em bebês, o PEAT, com a professora Elisângela Dias, da Uncisal. Mais uma imagem das nossas reuniões, agora sobre desenvolvimento da linguagem nos primeiros anos de vida, com a professora Cíntia Salgado, da UFRN, e diretrizes JCIH 2019, com a professora Luciana Pimentel, da UFPB. E conversando sobre processamento auditivo, atualidades, com a professora Silvana Frota, da UFRJ. Além das nossas reuniões de capacitação, nós também usávamos a plataforma de WhatsApp, onde a professora coordenadora Ranalice nos enviava casos, vídeos, e nós fazíamos a análise e discutíamos hipóteses diagnósticas na área da avaliação comportamental. E a gente também fez uso da plataforma do Instagram, criamos uma conta para a extensão, que é audibaby.fpb, vão ter fotos também a seguir. E o Instagram foi o meio de comunicação com profissionais, estudantes e pessoas interessadas com o tema de saúde auditiva infantil, um meio de orientação às famílias, porque o alcance chegava às mais diversas pessoas, e teve como temas centrais o teste da orelhinha, marcos do desenvolvimento auditivo, Covid-19, surdez e perda auditiva. Aqui está a interface do Instagram do projeto. Tem algumas postagens sobre o que é o teste da orelhinha, fake news, se está certo ou errado usar o termo surdo-mudo, o que é a banana da fala, sinais de perda auditiva em cada idade do bebê, o bebê não passou no reteste, como agir, o que fazer, motivos para ele não ter passado no reteste, o impacto da perda auditiva na vida do bebê, bebês e Covid-19, se eles podem usar máscara, gestantes e Covid-19, se elas fazem parte do grupo de maior risco para complicações para o Covid-19, e foram essas as postagens. E como resultados e conclusão, como resultado do alcance do Instagram, aqui eu tive as 4 postagens com maior alcance, 312, 226, 183, 167, algumas pessoas interagiram pelos comentários, pelo direct, algumas pessoas salvaram para assistir para ler mais tarde, algumas pessoas encaminharam para outras, essa terceira tiveram 10 encaminhamentos da postagem. Então, aqui foi a forma da gente medir o resultado do engajamento com o Instagram. E, além disso, como resultado também de um dos objetivos para aprimorar o conhecimento dos alunos participantes na extensão, e com todas as reuniões, o engajamento dos alunos e participação nas reuniões, participação no grupo do WhatsApp com os casos clínicos que a professora mandava. Então, essas foram as medições dos resultados para ver que a gente conseguiu atingir os objetivos iniciais da extensão. E é isso. Espero que não tenha passado o tempo. Não, passou não. Ainda tem tempo de sobra. Se quiserem fazer algum comentário, mais alguma coisa, vocês têm ainda 1 minuto e meio. Acho que será... Não, tá bom, então. E ver quais são as dúvidas. Certo. Professor Jean, você tem 5 minutos para poder fazer os comentários a respeito do projeto, começando agora. Bom, muito obrigado, meninas, parabéns pelo trabalho. Um tema de extrema importância, e eu gostei muito que vocês trouxeram aqui a readequação, né, a adaptação do projeto para esses tempos que a gente está vivendo, que é o que realmente é o mais importante agora. Porque não basta a gente falar, está em pandemia, então não vamos fazer nada direito no projeto de extensão, não. Dá para fazer muita coisa, né? Então, mesmo que seja por uma rede social, a gente consegue chegar a pessoas que antes talvez a gente não conseguiria, né? Então, o impacto que isso causa, sem sombra de dúvidas, é de extrema importância, e no meio de tanta bagunça, de tanta coisa ruim que está acontecendo nessa pandemia, pelo menos ela vem para nos mostrar que a gente é um ser muito adaptável e que a gente consegue encontrar caminhos para
cumprir aquilo que a gente se pretende a fazer, né? Então, gostei muito que vocês trouxeram muitos dados, botaram a lista das apresentações que vocês tiveram, colocaram o engajamento das redes sociais, que é o que dá para fazer, né? Então, do ponto de vista de um coordenador de projeto, ninguém está esperando que a gente faça o impossível, né? Se a clínica está fechada, está fechada. Se não tem atendimento no hospital, não tem atendimento. A gente não espera que seja feito o impossível. Mas existem meios de contornar e de, pelo menos, dar alguma coisa à sociedade, né? Que a extensão é sobre isso, é sobre passar esse muro que a gente está dentro da universidade e entregar alguma coisa para a sociedade que está inserida. Então, com certeza, quando a gente faz essas divulgações em redes sociais, quando a gente faz as reuniões para a nossa própria comunidade, a gente está entregando algo para a sociedade. Então, eu gosto muito de ver isso. Eu queria só ouvir de vocês um pouquinho qual a avaliação de vocês em relação às reuniões que vocês tiveram, aquelas reuniões que vocês abordaram temas específicos, em relação à preparação profissional de vocês. Eu sei que alguns de vocês ainda estão no início do curso, e então eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acharam? Vocês acham que aquilo ali contribuiu para a formação de vocês, ou são coisas que vai ter que ser na prática mesmo e não tem jeito? Tá? E uma outra coisa, uma dúvida pessoal de leigo que me surgiu, é que eu vi que alguns dos temas das apresentações de vocês era sobre a amamentação. Então, eu queria ouvir um pouquinho a conexão com a fonoaudiologia. Qual que é a conexão da amamentação com a área de trabalho de vocês e como é que isso foi trabalhado pela profissional que deu as palestras, tá bom? Então, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Então, eu vou começar respondendo a segunda pergunta, que é sobre a amamentação, a relação entre a amamentação e a fonoaudiologia, é que durante a amamentação e a sucção, o bebê usa os mesmos músculos que a gente usa para se comunicar, os mesmos músculos faciais. Então, a partir de uma sucção eficiente, ele consegue também desenvolver de forma eficiente a face, os ossos da face, os músculos da face, colaborando para que esse desenvolvimento ósseo e muscular leve a uma boa comunicação depois, né? Pelo menos se for uma comunicação ruim, não será por um fator associado a um mau desenvolvimento durante a amamentação, durante a sucção errada e etc. E é uma das especializações da fonoaudiologia, que é na amamentação, sono infantil e sucção do bebê e afins. E sobre a primeira questão das reuniões, eu e as meninas vão concordar, que é interessante porque a gente viu a vivência fonoaudiológica a partir do ponto de vista de profissionais de estados que não só de João Pessoa. Então, a gente viu o ponto de vista de profissional de São Paulo, de Natal. Então, é muito interessante ter esse ponto de vista mesclado, assim, abre o horizonte. E a gente pôde ter contato com esses profissionais devido à pandemia também. Porque se não fosse pela pandemia, a gente não teria tido a oportunidade de ter reunião com esses profissionais, a menos que a gente fosse para a PUC de São Paulo, por exemplo, ou para o UFRN, por exemplo, presencialmente. Então, está respondido? A senhora pode falar também um pouquinho da percepção dela? Falando também sobre a amamentação, só para complementar, como o nosso projeto era sobre audição em bebês, existe uma conexão entre a boca e o ouvido, que é o orofaríngeo da tuba auditiva, e que muitas vezes o leite, na hora da amamentação, ele pode passar por essa fissura que conecta a boca com o ouvido e causar algum problema no bebê. Então, além de todo o desenvolvimento facial e disso tudo, a gente estudou a amamentação por causa disso também, porque uma amamentação errada, assim, feita de uma maneira errada, pode complicar também a audição do bebê. E falando sobre nossas reuniões, assim, ela tomou
uma diversidade de assuntos que muitas vezes na nossa experiência acadêmica a gente não tem. Como a Alanis falou, muitas vezes a gente não poderia ter aulas assim porque são profissionais de outros estados. Então, acrescentou demais, até porque na nossa grade curricular, por exemplo, não tem o tema amamentação, e a gente teve 3 aulas incríveis, sem falar com as experiências pessoais que cada profissional trouxe para a gente, e só teve a agregar, assim, foi muito bom mesmo. É isso, obrigada. Professor, se quiser fazer algum outro comentário. Estou satisfeito, obrigado pelos esclarecimentos, meninas, e novamente parabéns pelo trabalho. Obrigado, meninas, parabéns pelo trabalho. A gente já está chegando aqui no finalzinho, tem só uma outra formalidade que eu tenho que pedir para vocês, os que estão presentes se sentirem confortáveis, claro, para ligar as câmeras para eu poder tirar um print da tela, para poder publicar depois, se vocês puderem ligar. Nós vamos esperar mais gente. Os professores que estão presentes aí, se quiserem ligar também. Então, deixa eu tirar aqui. 3, 2, 1. Foi? Vou tirar outro, olhem para a tela. Sorria. 3, 2, 1. Foi. Pronto, pois bem. Deixa eu encerrar a gravação. Tá.